O fundo do oceano é um lugar misterioso e que estamos longe de desvendar completamente. Você pode achar o fundo do oceano assustador e enigmático, e de fato, as criaturas do fundo do mar podem ser muito terríveis. Acontece que durante toda a história já houveram relatos de diversos monstros marinhos e criaturas mitológicas que aterrorizaram os 7 mares. Então, no vídeo de hoje eu vou falar sobre 11 monstros do fundo do mar que podem ter existido. Já se inscreva no canal e deixe aquele like monstruoso. Isso me ajuda demais a continuar produzindo conteúdo. Conto com vocês! Número 11. Leviatã. O Leviatã é um monstro que foi citado na Bíblia. Ele é uma criatura feroz que aparece lá no Antigo Testamento e é conhecido como um dos seres marinhos mais temíveis criados por Deus. Na Idade Média, ele era considerado pela Igreja Católica como um demônio que representava o 5º pecado capital, a inveja. Ele era descrito como uma criatura com uma cabeça que lembra a de um crocodilo gigante, ou uma espécie de dragão marinho que solta fogo e é capaz de tornar a terra em sombras com sua fumaça. Na época, o medo que as pessoas tinham dessa criatura era tamanho que elas evitavam navegar nos mares. Número 10. Kraken. O Kraken já foi mencionado nas mais diversas culturas. Os relatos contam que ele é um enorme monstro marinho com o incrível tamanho de uma ilha. A aparência dele é como se fosse um polvo ou lula gigante. Os primeiros relatos dele remontam à época dos povos nórdicos. Ele supostamente habitava o mar lá da Noruega. Segundo uma tradição que foi passada de geração em geração, ele era capaz de circular por todo o Oceano Atlântico. Ele destruía toda e qualquer embarcação que ousasse poluir o mar. Por conta disso, ele ganhou a fama de monstro destruidor dos mares. O Kraken já foi retratado, inclusive, nos cinemas. Número 9. Serpente marinha. A história desse monstro aqui é bastante antiga e possui diversas versões também. Um ponto em comum de todos esses relatos é que esse monstro é gigantesco, sendo que seu corpo tem formato de serpente. Os locais onde ele teria aparecido seriam os mais diversos do mundo. Ela foi relacionada como tendo aparecido desde o afundamento do continente perdido de Atlântida até na famosa Odisseia de Homero. A serpente marinha teria sido responsável, até mesmo, pelos afundamentos misteriosos de embarcações no Triângulo das Bermudas. Número 8. Hidra. Agora vamos para um ser mitológico chamado Hidra. Bem, a Hidra não é necessariamente um ser marinho. Segundo sua história, ela habitava um pântano junto ao lago de Lerna, na Argólida, hoje o que equivaleria à costa leste da região do Peloponeso. Como alguns dizem que ela já foi vista também dentro da água, pode-se considerar que ela seja um anfíbio. Sua aparência é como se fosse uma mistura de dragão com serpente. Uma das coisas que chama bastante atenção nela é o fato de possuir diversas cabeças. Inclusive, cada vez que alguém tenta acabar com ela cortando uma das cabeças, surgem 2 no lugar. A Hidra era tão venenosa que matava os homens apenas com seu hálito e os comia. Enquanto ela estava dormindo, apenas de cheirar o seu rastro, a pessoa já era capaz de morrer. O único que foi capaz de derrotar a Hidra foi o herói Hércules. Número 7. Hipocampo. O hipocampo é uma criatura mitológica que existe na mitologia fenícia e grega. Ele é descrito como sendo meio cavalo e meio peixe. Na parte da frente, ele até se parece um cavalo normal. Porém, na parte de trás, em vez de ter patas, ele possui uma cauda, igual a um peixe. Os hipocampos são as montarias do exército de Poseidon. Número 6. Monstro do Lago Ness. Esse aqui, acredito que muita gente já ouviu falar.
Seus primeiros relatos são do século VI, lá no Lago Ness, que fica na Escócia. O monstro do Lago Ness é descrito como uma espécie de serpente ou réptil marinho. Muitas pessoas, ainda hoje, dizem ter visto o monstro do Lago Ness. Porém, nenhuma prova foi encontrada. Na verdade, acreditam que ele possa ser um plesiosauro, pois quase todos os relatos de aparições do monstro batem com suas características. O plesiosauro é um animal parente dos dinossauros. Eles eram répteis aquáticos de grandes dimensões, com um pescoço grande em relação à cabeça, que se deslocavam com a ajuda de enormes membros em forma de barbatana. A semelhança com um animal extinto levou alguns criptozoólogos a defenderem que o monstro do Lago Ness é um plesiosauro, que, de alguma forma, sobreviveu à extinção da sua espécie. Número 5. O monstro Champ. Um pouco parecido com a história do monstro do Lago Ness é a história de um monstro lá dos Estados Unidos e Canadá. Ele se chama o monstro do Lago Champlain. Por existirem muitas testemunhas oculares do monstro Champ, ele acabou se tornando objeto de estudos da criptozoologia, que é uma ciência que estuda criaturas lendárias. Alguns relatos dizem que esse monstro possui corpo de serpente e cabeça de cavalo. Número 4. Aspidochelone. A Aspidochelone é uma criatura que remete a uma tartaruga gigante. Ela também faz parte da mitologia grega, mas acredito que essa você nunca tenha ouvido falar. Ela era tão grande que chegava a ser confundida com uma ilha. Seu gigantesco casco carregava árvores e outras vegetações. Mas não se engane, apesar de parecer pacífica, ela utilizava essa falsa ilha para atrair marinheiros descuidados e atacá-los quando se aproximavam. Outras culturas relatam ela como sendo uma baleia ou peixe gigante. Número 3. Adaro. Os adaros são criaturas parecidas com as sereias, só que muito mais hostis e mortais. Os relatos contam que esse monstro é uma espécie de humano, só que com guelras e barbatanas, além de possuir uma longa cauda. Sua origem teria se dado lá nas Ilhas Salomão. Seu surgimento aconteceria a partir do lado maligno do corpo de um homem que morreu. Ele é capaz de viajar por todas as águas e é capaz de lançar peixes venenosos contra aqueles que cruzarem seu caminho. Número 2. Moby Dick. Moby Dick, na verdade, se trata de um caso de um monstro da literatura que é inspirado na história de uma baleia verdadeira que aterrorizou as embarcações que caçavam baleias. O famoso caso aconteceu no ano de 1820, quando Moby Dick afundou o navio Essex, que estava em uma expedição de caça às baleias. Número 1. Megalodonte. Esse aqui realmente existiu, e se trata de uma das maiores criaturas que já nadaram em nossos oceanos. Ela existiu há aproximadamente 20 milhões de anos. Para você ter uma ideia, o megalodonte era uma versão ainda mais mortal e perigosa que o tubarão branco. Seu comprimento é estimado em 18 metros. As estimativas sugerem também que suas grandes mandíbulas poderiam exercer uma força de mordida de até 110.000 a 180.000 newtons. Seus dentes eram grossos e robustos, preparados para agarrar presas e quebrar ossos. O megalodonte provavelmente causou muito impacto na estrutura de comunidades marinhas. Provavelmente caçava presas grandes como baleias, focas e tartarugas marinhas. Ao contrário do tubarão branco, que ataca presas na parte macia e inferior, o megalodonte provavelmente usava suas mandíbulas fortes para romper a cavidade torácica e perfurar o coração e os pulmões de suas presas. E aí, qual desses monstros mais te causou medo? Comenta aqui embaixo. Também, já se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, ative as notificações e eu aguardo vocês no próximo vídeo. Valeu!